Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande oportunidade de estar aqui esta noite para ser usado por Ti na transmissão dessa palavra, Senhor Deus. Obrigado por cada irmão que chegou. Obrigado porque temos essa responsabilidade dada por Ti, Pai, para que possamos falar mesmo ao coração de cada ouvinte, ao coração dos nossos irmãos da igreja, ao coração daquele amigo que veio aqui nos visitar, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa esta palavra e que possamos cada dia mais, com ela, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero, antes de começar a pregação, gostaria de parabenizar aqui os professores. Eu conheço alguns aqui, a irmã Simone, a Suzana, que está ali, nossas irmãs da igreja, a Vângela, e a minha nora, a Nívia, também, que está aí. Que bom tê-la aqui, Nívia. Parabéns. Mas não só a vocês, também os nossos professores daqui da igreja, professores das escolas bíblicas, aqueles que estão labutando quanto tempo aqui nessa igreja. Muito obrigado pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês por tão trabalho assim, tão maravilhoso que essa igreja tem, especialmente com as crianças. Então, que Deus abençoe a todos. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no texto que foi lido em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. E mais uma vez gostaria que os irmãos ficassem de pé novamente. Vamos ler só o 28, versículo 28 a 30. Questão de tempo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Podeis assentar. Irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar aos irmãos da nossa igreja, aos amigos que vieram participar, desse texto que é algo assim, vindo mesmo através do evangelista Mateus e usado através da palavra do Senhor Jesus. No versículo 25, ele diz: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Nós temos que observar aqui, inicialmente, três coisas interessantes que Jesus fala. E nos chama muita atenção. O regozijo de Deus, Filho de Jesus Cristo, aqui nesse versículo. Os autores, os evangelistas, eles falam que na transmissão da palavra, os comentaristas descobriram que Jesus, 3 vezes ele chorou, mas uma só vez ele se regozijou. Interessante, né? Uma só vez. Agora vejam bem, irmãos, por quê? Por que Jesus se regozijou? Eu, olhando em Lucas, ele explica assim, nesse primeiro versículo, ele diz assim, ele começa assim: naquela hora exultou
Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou. Exultou no Espírito Santo. O evangelista Lucas usa um linguajar de exultação para que Jesus está falando aqui. E qual foi a causa, como eu falei, do regozijo do Senhor Jesus? A conversão de almas. Ele está se regozijando aqui porque as almas foram convertidas. A aceitação do Evangelho por parte daqueles que eram simples e pequeninos. Ele diz: porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Parte daqueles que eram simples. Agora, nós temos que ver que ele está falando a judeus simples, pequeninos, não no sentido de serem crianças, mas no sentido de não serem o que nós falamos vulgarmente hoje, da alta sociedade. Eram pessoas humildes, simples, nesse sentido, pequeninos nesse sentido. Enquanto os sábios instruídos os estavam rejeitando em todos os lugares. Essa é a ideia que é passada nesse texto. Enquanto os pequeninos, os humildes estavam aceitando, os sábios estavam rejeitando. Convenhamos, isso não é difícil de entendimento, porque hoje ainda é assim, praticamente. Sem dúvida que nosso Senhor Jesus Cristo veio nesse mundo muitas coisas que o entristeceram. Imagina se ele estivesse agora, no mundo de hoje, o quanto ele estaria entristecido. Ele contempla assim a obstinada cegueira do povo. Já contemplava naquela época. Ignorância da ampla maioria daqueles entre os quais ele realizou o seu ministério. E eu estava estudando, e esse ministério de Jesus, um ministério de milagres, de curas, já acontecia esse caso, esses problemas. Mas o povo, por natureza, é assim. Os leitores da Bíblia podem ver isso. Deus, o poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, tirou o povo do Egito. Ao atravessarem ali, com poucos dias eles já estavam reclamando. Tão grande milagre que eles viram. Nem isso mudou o coração do povo. Mas um outro caso que esse texto de 25 nos fala, do versículo 25, ficou patente aqui a soberania de Deus em salvar pecadores. A soberania de Deus. Existem pessoas para as quais Deus ocultou a salvação. Irmãos, isso alegra, de certa forma, o meu coração. Eu sei que qualquer pregador se sente feliz ao ouvir isso aqui, que não depende dele. O Ronaldo falava aqui há pouco, né? Que não depende dele, do pregador. Ao Espírito Santo de Deus depende a salvação de uma alma. A soberania de Deus. Existem pessoas para as quais Deus ocultou a salvação. E outras para as quais Ele já revelou.
Porém, nunca esqueçamos, irmãos, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Um outro ponto que eu vejo aqui no versículo 27, diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Finalmente, aí nós estamos vendo a majestade, a dignidade e a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, tudo me foi entregue, tudo, o que é tudo? Tudo mesmo. Tudo me foi entregue. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vocês já imaginaram isso? A Jesus Cristo compete revelar a quem Ele quiser. O Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é o poder de Jesus. Essas são palavras daquele que é o próprio Deus. Jesus é Deus. Vocês sabem que existem heresias a esse respeito. Mas a Bíblia é cheia de versículos provando que Jesus Cristo é o Deus Filho, é a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Confiemos nossas almas, irmãos, inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para salvar-nos. Por isso, essa é uma introdução, porque quando ele entra aqui no versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o Filho é soberano em revelar Deus, ele tem autoridade para convidar pessoas. Ele tem autoridade para convidar pessoas para irem a Ele. Amados, amigos, você pode até perguntar: Cristo revela o amor do Pai para alguém como eu? Vocês podem até perguntar. O versículo a seguir é um precioso encorajamento e merece ser ouvidos com especial atenção. Nesses quase 2.000 anos, eles têm sido uma bênção para o mundo e têm beneficiado milhões de pessoas. Jesus. Então, um convite para vires a Ele. Ele está dizendo: vinde a mim. Mas no segundo plano, ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é a condição dos convidados. É uma condição ampla. Quem é que não está sobrecarregado? Quem é que não está cansado? Todos os que estás cansado e sobrecarregado. Essa é uma descrição bastante ampla. Abrange multidões de pessoas nesse mundo. Esse mundo até cansativo. Todos quanto desejam tornar-se livres de alguma carga de pecado. Romanos 3:23, a Bíblia diz: pois todos pecaram, carece da glória de Deus. Isso é para ter uma ideia que o povo como está.
Romanos 3, 10 e 11 diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Cansados e sobrecarregados. A maioria com tentativas inúteis, eu diria, e não consegue mudanças. Você está sobrecarregado? Pois o que mais sobrecarrega o homem é o pecado. Pois o homem sem Cristo é escravo do pecado. Aliás, o que é mesmo que é o pecado? A Bíblia diz. 1 João 3, 4b. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora, irmãos, sabe como é que o mundo chama de pecado, o pecado? Defeitos de caráter, defeitos de personalidade, etc, etc. Arranjam outros nomes para o pecado. Não enfrentam essa realidade. E a Bíblia fala claramente. A Bíblia diz que sem Cristo nós andamos segundo as nossas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 3. Assim sendo, irmãos, somos automaticamente levados a fazer as obras da carne. A Bíblia fala que nós somos pecadores por natureza, nós nascemos assim. Eu já vi pastor pregando que é defeito de fabricação. Não vou afirmar, mas vou dizer que o que a Bíblia diz. Por natureza, todo mundo que nasce nesse mundo nasce pecador. Somos automaticamente levados a fazer as obras da carne. Paulo diz que ele fazia o que ele não queria. Ele não queria fazer. E as obras da carne, elas são conhecidas. Hoje de manhã o pastor leu aqui, no estudo. Quais são as obras da carne? Vou ler. Prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias e inimizades. Porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês já viram? Ouviram? Por isso, Jesus está convidando pessoas para segui-lo. Marcos 8,34, ele fala de uma convocação. Mateus fala aqui de um convite, mas Marcos fala de uma convocação. Ele diz assim, então, convocando, Marcos 8,34, ele diz assim, então Jesus, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo
se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, deixe a sua cruz aí. E embora, vamos. Larga o peso. É interessante isso. Tome a sua cruz. Porque tem muita gente ensinando para deixar a cruz. E viver os prazeres da vida. Sem nenhum problema. Siga-me. Essa é a situação dos convidados que Jesus está chamando. Mas ele continua, e eu vos aliviarei. Esta promessa é bem clara. Ele não está dizendo, quer parar de sofrer? Ele não está dizendo, quer ser um empresário? Vem. Ele não está dizendo, você vai ser cabeça, não é cauda. Ele não está dizendo isso. Mas tem algo muito mais importante aqui, meus irmãos e amigos, de que tudo isso que eu falei, no final do verso 29 do texto, diz assim, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia por isso, irmãos. É a salvação. Qual é o descanso da alma? Qual é o descanso da alma, irmãos? É a salvação. Tem coisa melhor? Quem é crente sabe disso. Temos problemas, adoecemos, temos dificuldades. Mas vocês ouviram o que nós cantamos? Vivo feliz, pois sou de Jesus. E só Ele, só Jesus, tem autoridade para oferecer a salvação. No versículo 27, temos três coisas muito importantes para falar nesse versículo 27. Ele diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, eu já falei, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em Mateus 28, 18 a 20, eu vou ler para os irmãos. Mateus, Jesus reitera aqui o seu poder. É na grande comissão. Ele diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, veja a promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei que era mais importante isso? Mas ele diz, e explica nesse texto, voltando aqui ao texto, 27, ele explica aqui, no versículo 29, ele explica, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Eu estava
pesquisando sobre jugo, né? É conhecido no Nordeste, em alguns lugares aí, como canga. Canga, né? Você coloca ali na junta dos bois para eles seguirem juntos, forçando para carregar, né? Para empurrar a carroça. E Jesus está dizendo aqui: tomai sobre vós o meu jugo. Não é o que muita gente está falando aí, ele vai te segurar. Vai segurar Jesus. O pastor Fred dizia: é arriscado tu soltar, meu irmão. Não confia. Confia que ele vai te segurar, não você segurar Jesus. Não você pegar na mão de Jesus. Ele pega na sua mão. E aqui o jugo diz isso. Você vai colar no jugo ali. Você vai ficar lado a lado, fazendo forças com ele. Aprendei de mim. É uma outra coisa que ele diz. Isso é o que ele está dizendo para aqueles que querem segui-lo. Não é você vir para a igreja, aceita Jesus, vai embora para casa, esqueceu, não tem Bíblia, não tem nada, passa o tempo, a vida não condiz com o que ele professa ser, mas ele diz: aprendei de mim. É diferente. Aprendei de mim. Como aprender? Lendo a Bíblia, orando, participando, vindo aos cultos, imitando. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele ainda diz mais: sou manso e humilde de coração. Que bom que Jesus é manso, porque com isso nós vamos aprender a mansidão. Que bom que ele é humilde de coração, porque com isso nós vamos aprender a humildade com ele. Nós não vamos estar lado a lado, no jugo. Imitando. Irmãos, parece ser muito difícil imitar Jesus. A palavra que eu falei foi o quê? Difícil. Eu não falei impossível. Nós temos que tentar imitar. É dureza. Ele diz mais: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele vai se tornar suave e leve, porque nós estamos com ele, e ele tem o poder. Agora, irmãos, vamos ver outras pessoas que deram testemunho do poder de Deus para a salvação. Que patentearam, alguns que conviveram mesmo com ele, como o apóstolo Pedro. Em Atos 4,12, sabe o que ele diz? E não há salvação, vejam bem, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que testemunho de Pedro a respeito de Jesus? Tem coisa mais clara aqui na Bíblia do que isso? Quem é o Salvador? Jesus. Só Ele pode fazer isso. O apóstolo Paulo também dá um testemunho. 1 Timóteo 2,5. O apóstolo Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
não ficou só nisso, ele deu o nome, Cristo Jesus, homem. Sabe por que ele dá o nome? Porque ele conhece o nosso coração, ele conhece quem é nós, ser humano, que gosta de inventar, criar, mudar. Se ele não colocasse Cristo, podia colocar outro nome aqui. E como colocaram Cristo Jesus, e tem muito nome substituindo o Cristo Jesus, imagina se não coloca. Cristo Jesus, homem. Esse é o Salvador. O próprio Jesus deu o seu testemunho. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, vinde a mim, ele está chamando, vinde a mim. Ele tem autoridade para mudar a vida, poder para mudar a vida de qualquer um. E um exemplo de mudança de vida. Próximo mês, fazer 19 anos que eu cheguei aqui nessa igreja. Não é fácil, irmão. Temos um pastor aqui dessa igreja que está no Acre, pastor Alain, e ele fez aniversário e eu passei uma mensagem para ele dizendo assim: pastor Alain, o senhor é uma referência na minha vida do poder de Deus nas pessoas, assim como eu posso dizer para muitas pessoas que eu conheço. Não é, Fábio? Não é, pastor Hermes? Quantas pessoas que podem dizer isso? Eu estou aqui pela misericórdia e pelo poder de Jesus que me salvou. Irmãos, agora que já aprendemos, agora que já sabemos o caminho que nos leva à salvação, o que está impedindo a pessoa de entender essas coisas? Acaso os amigos que aqui vieram não têm pecados para serem perdoados? Ele fala conosco como ele falou para os judeus: vinde a mim. E acrescenta em outro texto, em João 6,37. Olha que Jesus disse em João 6,37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não é animador? Chegar a ele, está animando. Aquele que vem a mim, ele está fazendo o convite: vem a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou jogar fora. Eu estou sustentado por essas coisas, por essas promessas. Eu fui a ele. Isso me sustenta no dia a dia. Nessa barra. Isso nos sustenta.
Irmãos, quem se habilita e quem se candidata a cantar o que nós cantamos? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos baixar nossas cabeças. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que tivemos de chegar aqui e falar deste convite que tu fazes ao pecador. Mas não só do convite, mas também daquilo que tu nos ensina para entendermos quem é que tu estás convidando. E finalmente entendermos que tu estás pronto para aliviar, para nos aliviar. Pois tu dizes que vai nos aliviar, que vai mesmo nos salvar. Aquele que te procura, jamais tu vais deixar fora, vai jogar fora. Obrigado, Senhor, pelo teu tão grande amor pelos pecadores perdidos, tal como eu, que outrora vivia como um desgarrado. Que nessa noite, porventura, algum amigo que aqui chegou, Senhor Deus, olha por ele, fala ao coração, que ele possa ter ouvido eficazmente essa tua palavra, Senhor. Não temos palavras suficientes para agradecer a tua misericórdia por pecadores perdidos nesse mundo. Quantos que já foram salvos, quantos que nasceram de novo através da tua palavra, através do teu tão grande amor para conosco. Ó Senhor, que esta noite seja memorável para essa igreja, para nós, membros dessa igreja. Edifica as nossas vidas com a tua palavra e salva aqueles que precisam ser salvos, segundo o teu querer, porque tudo depende de ti, Senhor Deus. Teu Espírito Santo possa mesmo fazer esta obra. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. E hoje cumprimos aquilo que tu nos pede para fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E estamos fazendo isso pela tua graça também. Obrigado, Senhor Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cuida desta igreja. Finalmente, quero te orar pelo nosso pastor, que está à frente dessa igreja, que vai viajar na quinta-feira. Leva-o e traz-o em paz, no trabalho do Senhor, ali em São Gonçalo do Amarante. Em nome de Jesus te oramos. Amém.